Eu quero falar para vocês sobre o poder da escolha. Se você tem outra escolha hoje, isso é uma dificuldade na vida das pessoas, né? Tomar decisões, mudar hábitos, mudar rotina, mudar caminhos, porque a gente gosta de dizer que nós só temos uma escolha, né? E aí todas as coisas que nos foi contada também. Então eu quero falar hoje com vocês aqui sobre esse assunto. Clica no coraçãozinho aí, dá uma segurada nesse coraçãozinho, compartilha essa live com outras pessoas, alguém que vocês conheçam, que tá aí precisando tomar um rumo na vida, ter uma atitude que às vezes é complicada, e eu vou falar um pouco sobre isso, ter novas escolhas, mais escolhas. Sejam bem-vindos quem tá aqui comigo. Pessoal, ontem foi liberada a primeira aula da jornada, o primeiro passo. Se você ainda não assistiu, o link tá lá na minha bio, aqui na minha bio, lá não, aqui na minha bio. E eu sugiro que você assista. Essa primeira aula eu falei um pouco sobre a visão empreendedora, a necessidade da nossa visão estratégica sobre o nosso negócio, sobre a nossa vida. E hoje, às 7h30 da noite, vai ser liberada a segunda aula, que eu vou falar sobre estratégias de crescimento. Estratégias de crescimento. Às vezes as pessoas acham que crescimento precisa só de investimento, né? Eu só consigo crescer se eu investir, colocar dinheiro, aumentar a estrutura, equipamentos, e não é nada disso. Nós temos muitas. Eu vou te falar de uma das estratégias hoje, mas lá no meu curso do Método da Virada Financeira eu apresento mais de 10 estratégias de crescimento sem investimento de money, tá certo? Então sejam bem-vindos, bom dia. E eu quero começar então falando sobre uma história aqui, contar uma história aqui para vocês. Sejam bem-vindos. Eu sou Mariel Camargo, ensino empreendedores a organizar e projetar o crescimento dos seus negócios para o máximo lucro. E eu quero falar hoje então sobre se você tem outra escolha. Bem, suponhamos que você está passeando num parque da sua cidade, né? Normalmente as cidades têm parques, tem uma praça. Goiânia é conhecida aí por muitos, uma cidade que tem muitos parques dentro da própria cidade, né? Dentro do núcleo ali da cidade tem parques, tem zoológico, parques, né? Tem lugares que o pessoal vai para relaxar, para caminhar, para correr, para meditar, para se distrair, para ter um momento de contato com a natureza. Hoje a gente tem a oportunidade, onde eu moro, nós moramos em frente a uma mata enorme e nós temos essa oportunidade e a oportunidade de fazer isso para as nossas filhas também, de estar em contato com a natureza o tempo todo. De vez em quando eu posto aqui alguns animais aqui dentro de casa, no nosso quintal. Já encontramos inclusive um gambá dentro da nossa sala. E nós temos essa oportunidade hoje, nós construímos essa vida que a gente sempre sonhava. Mas eu sei que muita gente mora em apartamento, né? E vai até os parques para ter esse momento também de contato com a natureza, né? Um contato ali, não é incomum você ir nesse horário em algum parque e o pessoal tá lá andando, correndo, fazendo atividade física, né? Tomando uma água de coco, enfim. É um momento ali de respiro para muita gente. E aí, suponhamos que eu estou lá caminhando, né, fazendo minha atividade física, praticando minha atividade física, e de repente, uma pessoa que está à minha frente pega uma garrafinha de água mineral, tá lá tomando sua água mineral, e joga no chão essa garrafa. O que eu tenho que fazer? Essa é uma pergunta interessante. O que você faria? O que você faria se a pessoa à sua frente, você tá lá naquele momento de conexão com a natureza, você tá naquele momento, né, de respiro, e alguém na sua frente jogasse uma garrafa de água no chão, em pleno parque, um ambiente que foi ele cuidado. O que você faria? Alguém me fala aqui? O que você faria se isso acontecesse? O que você faria se você estivesse ali com a sua família, num piquenique, ou você estivesse simplesmente caminhando, fazendo sua caminhada matinal, né? Estivesse andando ali pela manhã, nessa conexão com a natureza, nesse momento, porque é isso que as pessoas fazem quando vão ao parque, né? Elas vão para ter esse momento de respiro, de tranquilidade, vão para ter essa conexão. O que você faria se a pessoa à sua frente simplesmente jogasse uma garrafa no chão?
catava a garrafa e jogava no lixo. Uma opção, né, Yasmin? Uma opção. E alguém mais pode me dizer? Alguém mais me fala o que você faria com essa garrafa? O que você faria com essa garrafa se você estivesse andando tranquilamente no parque, fazendo sua caminhada, fazendo ali sua atividade, né? Se você estivesse nesse momento de conexão com a natureza, você saísse da sua casa e fosse dar uma volta no parque para ter esse momento de lazer, de atividade física, e uma pessoa à sua frente jogasse uma garrafa de água no chão, jogasse, descartasse. Ali tem várias lixeiras e a pessoa jogasse no chão. Zé colocou a vontade de pegar e colocar na mão da pessoa. Também é outra opção. Mas jogar no lixo é uma opção também. E aqui a gente pode ter inúmeras opções, né? Poderia ser como a Yasmin, pegar a garrafa e jogar no lixo. Poderia ser como o Isaac, dar vontade de pegar e colocar de volta na mão. Eu fiz uma coisa parecida com essa uma vez no shopping, saindo do estacionamento do Shopping Flamboyant, aqui em Goiânia, estacionamento coberto. Eu fui entrar no meu carro e uma pessoa estacionou o carro dela. E quando estacionou, jogou um pacotinho de lixo, sabe? Um pacotinho desses que ficam dentro do carro, que a gente vai acumulando lixo. Pegou a sacolinha e jogou no chão do estacionamento. Eu fui lá, peguei a sacolinha e coloquei no para-brisa da pessoa. E a pessoa tava no carro ainda. Então a gente tem várias opções, não é mesmo? A gente tem várias opções. Mas eu poderia muito bem catar essa garrafa e jogar no lixo. Eu poderia pegar essa garrafa e jogar na cara da pessoa. Eu poderia pegar essa garrafa e ir lá discutir com a pessoa, dar uma lição moral. Como me conheço bem, no mesmo instante eu mesmo pegava diante dele e jogava no lixo, para ver se ele pelo menos sentisse vergonha no que fez. É uma opção, né? Vocês estão muito elegantes, gente. Vocês não estão querendo brigar com ninguém, né? Eu já ia falar umas coisas também, talvez, não sei. Mas eu teria outras opções. Eu poderia, por exemplo, ser uma pessoa, quem sabe, eu sou uma pessoa que faço artesanato, eu olhava para aquela garrafa e falava assim, nossa, achei uma matéria-prima aqui para mim, já colocaria na minha sacola para levar embora. Eu poderia muito bem pegar essa garrafa e pensar, eu preciso de uma garrafa, tô precisando de uma garrafa dessa. Lavar essa garrafa e reutilizar essa garrafa. Eu poderia simplesmente deixar aonde essa pessoa jogou, passar por cima, que muita gente faz isso, né? Passa por cima e não dá moral. Olha só, eu acho que se a gente começar a pensar aqui, nós vamos achar pelo menos aqui umas 50 alternativas para essa garrafa que vai jogada no chão. 50. E o que muda a tomada de decisão de eu catar essa garrafa, de eu jogar no lixo, de eu brigar com a pessoa, de eu levar para fazer um artesanato, de eu guardar para reutilizar, enfim, o que muda? Muda a consciência da pessoa que está ali e muda a história que ela já viveu. A história que ela já viveu. Se uma das pessoas que estão passando ali naquele momento e vê essa garrafa jogada no chão, for uma pessoa que luta pela sustentabilidade, que é uma pessoa mais reacionária, que é uma pessoa... Ela provavelmente vai falar com essa pessoa, vai dar uma lição de moral nessa pessoa. Se é uma pessoa que está acostumada, por exemplo, com lixo, né? Pessoas que vivem em lugares desorganizados, bagunçados. Ontem eu falei da questão da nossa casa, né? Não sei nem se foi ontem, essa semana. Eu falei que a pessoa, quando ela tá acostumada, eu nem sei se foi na live mais, gente, ou se foi numa mentoria, agora eu já perdi aqui. Mas uma pessoa que está acostumada a viver, por exemplo, numa casa bagunçada, suja, ela não entende que existe uma outra necessidade. Então, se eu sou uma pessoa assim, que eu estou acostumada a vivenciar na bagunça, no lixo, eu provavelmente não vou me importar com aquilo. Eu vou simplesmente passar por cima dessa garrafa. Se eu sou uma pessoa que eu uso garrafas para o meu trabalho, para fazer um artesanato, para alguma coisa, eu provavelmente vou pegar e vou levar. Então o que muda não é a garrafa que está no chão. O que muda não é o que a pessoa fez. O que muda é a nossa atitude diante do fato. A nossa atitude diante do fato. E vocês, se a gente... vou dar até um spoiler aqui, né? Sobre uma história, né? Uma história que eu utilizei agora na jornada, e eu vou dar um spoiler aqui já. De dois caras que fizeram faculdade junto, e eles eram muito parecidos, muito amigos.
E os dois tinham várias coisas em comuns. Os dois tinham notas acima da média. Os dois sempre foram muito disciplinados. Os dois formaram no mesmo ano, na mesma universidade, no mesmo curso. Os dois tinham sonhos ambiciosos. E passaram dali, eles ficaram um pouco sem contato, mas depois de um tempo eles se reencontraram. 25 anos depois, eles se reencontraram. E nesse reencontro, numa festa dessas de formatura, né, que a gente vai comemorando aí ao longo das décadas, eles continuavam muito parecidos. Os dois tinham casado, os dois tiveram filhos, os dois estavam em uma empresa, né, em uma grande empresa, mas só tinham uma diferença. Um era um vendedor de um pequeno departamento de uma empresa e o outro era o dono de uma grande empresa. O que muda, então, pessoas alcançarem coisas grandes e outras nem tanto? Talvez para aquela pessoa estar naquele departamento estava tudo bem, mas o que muda se as pessoas tiveram a mesma formação, o mesmo lugar, os mesmos sonhos, as duas ambiciosas, as duas bons alunos, por exemplo, né? O que muda? E aí esse autor, ele fala o seguinte, essa história foi contada num livro, e esse autor diz o seguinte, que o que difere as pessoas de alcançarem grandes coisas ou menos coisas, não é o conhecimento que elas têm, é o que elas fazem com o conhecimento que elas têm. Então eu já quero começar o dia hoje aqui te dizendo que o seu conhecimento, ele é importante, mas ele não é decisório. Agora, o que você faz com esse conhecimento, isso sim é definitivo. Da mesma forma dessa garrafa, a mudança não está na garrafa. Independente se é o João, a Maria, a Ana, o Sebastião, a Yasmin, o Isaac, eu, a Laiane, não importa. A garrafa é a mesma. A garrafa está lá naquele lugar. O que muda é a sua atitude diante daquele fato. Então, a minha atitude, ela vai ser baseada no meu conhecimento e no que eu faço com o meu conhecimento. São duas coisas muito diferentes. Duas coisas que nós precisamos trazer para a nossa vida. E eu ouso dizer que uma situação, ela não tem uma, duas ou três escolhas. Toda situação que a gente vivencia, seja no seu negócio, na sua vida pessoal, no seu trabalho, não importa. Eu ouso dizer que você tem pelo menos 20 saídas. 20 saídas. Talvez algumas você não esteja enxergando porque o seu conhecimento e a vivência que você tem sobre aquilo está limitada. Está limitada a um olhar só. Como eu disse, se eu tenho um olhar muito reacionário, eu tenho um olhar muito sexista, eu provavelmente vou querer discutir com essa pessoa. Se eu tenho um olhar de bagunça, um olhar que eu já estou acostumada com o lixo, minha vida já é assim mesmo, eu vou passar, às vezes eu dou até uma chutada para dentro do lago ali do parque. Eu pego essa garrafa e eu dou uma chutada para dentro do parque. Por quê? Porque aquilo faz diferença para mim. O meu prisma é aquele. Eu estou olhando naquele sentido. Então o que muda não é a garrafa. O que muda não é as situações da vida. O que muda não é a pandemia. A pandemia está aí para todos. A situação, a oscilação do mercado está aí para todos. Conhecimento, gente. Conhecimento está disperso na internet. Conhecimento está a um braço de você. É só você pegar o celular que você tem tudo que você quiser aí. Tudo que você quiser. Tudo. Então o que muda não é o conhecimento. Só, né? Porque tem gente que nem chega na fase do conhecimento. Não é só. Mas é o que você faz com esse conhecimento. O que você faz com esse conhecimento. E a gente sempre tem mais de uma escolha. E aí a pergunta aqui da nossa live hoje é: você tem outra escolha? No que você está vivenciando hoje, no seu negócio hoje, no que você está fazendo, no seu trabalho hoje, você tem outra escolha? Você conseguiu enxergar outras escolhas? Porque a gente tem algumas coisas que mandam aqui, tá? Algumas coisas que mandam. Alguns autores atualmente ousam dizer que nós temos 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. 86 bilhões. Isso representa 86% a mais do que alguns estudiosos relataram algumas décadas atrás. Então, quanto mais se estuda a mente humana, mais se percebe como ela é complexa
e como ela é estudável, talvez, né? O fato é que o nosso cérebro faz conexões através dos neurônios. Então, nós temos 86 bilhões de neurônios e eles podem fazer conexões infinitas. Eu já citei aqui que alguns autores dizem que a capacidade de sinapses, capacidade de conexões dos nossos neurônios chegam a ser maior, possibilidades maiores do que o número de grão de areia que a gente tem na Terra. Sempre existe uma outra opção. Nem sempre conseguimos enxergar exatamente porque o nosso olhar, ele está envolvido nossas emoções, nossos sentimentos. E eu acho que foi ontem que eu dei uma mentoria e eu falei sobre isso. Seja bem-vinda, Michele. E eu falei sobre isso. Falei, olha, às vezes no nosso negócio a gente não consegue realmente enxergar e é por isso que a gente precisa ter um mentor e é preciso que eu preciso ter alguém para me orientar. Eu preciso de alguém. E eu falo isso com tranquilidade. Eu ajudo centenas de empreendedores. Eu acho que, deixa eu ver, tem alguém aqui que... A Michele tá aqui, a Michele é minha mentorada, né, Michele? A Michele, acho que pode colocar aqui. Escreve aí pra mim, Michele. Quando eu estou dando mentoria, a minha cabeça borbulha porque eu consigo achar infinitas possibilidades do que a pessoa tá me falando. Infinitas. Porque eu estou falando com a minha ótica da razão, a minha ótica do conhecimento e de alguém que está fora das emoções, está isento, essa é a palavra que eu queria falar, isento das emoções, isento das emoções. Quando eu estou vivenciando o meu negócio, por exemplo, o meu negócio hoje, eu estar aqui, né, nessa live, faz parte do negócio que eu tô hoje, né, faz parte desse trabalho que eu comecei na internet há 5 meses, né, por mais que eu falo, olha, ontem eu tava falando aqui com a minha empregada, minha secretária aqui em casa, a moça que trabalha aqui em casa, falando pra ela, falei, olha, eu já fiz mais de 700 palestras. Eu já dei mais de 5.000 consultoria. Mas hoje na internet eu tô engatinhando de novo. Por quê? Porque é um novo cenário para mim. É novo. Eu não tenho essa informação registrada ainda na minha cabeça. Então, as possibilidades que eu enxergo, elas ficam muito turvas, muito embaralhadas ainda. E aí eu preciso de um mentor. E aí a gente tem um mentor hoje, 2 mentores hoje, que nos orientam nesse trabalho da internet. Por quê? Eu dou mentoria ensinando empreendedores, mas o meu negócio, esse negócio é algo novo para mim e eu estou envolvida com emoções nele. Eu estou envolvida com sonhos nele. Eu estou envolvida com princípios, eu estou envolvida com propósito nele. E quando a gente utiliza a parte emocional do nosso cérebro envolvido no nosso trabalho, muitas vezes ela dá uma ofuscada no nosso olhar, ela ofusca o nosso olhar. Então, quando a gente, quando conversamos, você utiliza de estratégia que só você consegue perceber pela experiência. E porque eu não estou envolvida emocionalmente, né, Michele? Porque eu estou escutando. Então, quando o pessoal que faz mentoria comigo, os meus alunos, começam a falar do negócio, eu peço sempre para ir contando o que está acontecendo, eu quase consigo ver as conexões no meu cérebro, porque parece que borbulha, eu escuto um barulho dentro da minha cabeça, porque eu começo a fazer as conexões. Mas quando a gente está envolvido, realmente é mais complexo. E é por isso que eu te falo que você precisa de alguém para te ajudar e te orientar. E nós sempre temos mais de uma escolha. Então, voltando aí, eu dei uma viajada e voltei. O nosso cérebro tem conexões infinitas. Então, deixa eu explicar rapidinho aqui como isso funciona para ver se a gente fica um pouco mais claro sobre isso. Como que nós formamos essa capacidade? Tudo que a gente tem na nossa mente, tudo que a gente sabe, a gente aprende, é aprendido ou através da repetição, ou é aprendido através da emoção. Um grau de emoção muito forte também é capaz de fazer nos ensinar. Então, se você pensar na sua infância, na sua adolescência e tal, você vai lembrar de pequenos acontecimentos, pontos de acontecimento, que você registrou em sua memória, especialmente pelo grau de emoção que você colocou na linha. Especialmente, olha só, normalmente o que a gente lembra? A gente lembra de um casamento, a gente lembra do nascimento do filho, a gente lembra do nascimento do irmão, a gente lembra da morte de alguém da nossa família. Então o registro de emoção, ele é tanto pro lado positivo quanto negativo. Isso é fato, né? Então quais são as coisas que estão registradas na minha cabeça? Eu me lembro claramente das minhas formaturas,
Eu me lembro claramente do falecimento da minha mãe. Eu me lembro de alguns animais de estimação que eu tinha na minha infância. Então são pontos específicos. Eu me lembro de um acontecimento aí, quando eu tinha, se eu não me engano, de 4 para 5 anos de idade, que eu e meu irmão, a gente quase colocou fogo na casa, porque a gente foi colocar fogo num colonião. Sabe o colonião, aquele mato alto? A gente achou que estava muito grande, a gente botou fogo, a casa era de madeira, quase que incendiou tudo. Lembro desse acontecimento, porque ficou gravado com emoção na minha cabeça, mesmo tendo 4 anos de idade. Então, essas coisas que a gente deixa gravado não foram repetições, foram emoção, e está ali registrado. Mas nós temos as repetições também. Então, quanto mais você faz uma coisa todos os dias, mais você fortalece aquilo que você está fazendo. E eu falei essa semana sobre nós sermos as histórias que nós contamos. Porque todas as vezes que nós repetimos uma conversa, nós nos aproximamos daquilo. Nosso cérebro não difere o que é verdade do que é mentira, o que é falso do que é verdadeiro. Se você começa a repetir, daqui a um pouco ele entende que é verdade. Isso é tão verdadeiro que tem gente que começa a falar tanto que tem uma doença que adoece. Alguém já viu isso acontecer? A pessoa começa a falar tanto que é doente que daqui a um pouco ela adoece. Por que que isso acontece? É uma informação que eu estou dando e eu estou trazendo aquilo como verdade para o meu cérebro o tempo inteiro. Então, nessas conexões que nós temos, elas são apreendidas, né, recebidas através dos nossos 5 sentidos. Então, tato, olfato, audição, de qualquer um desses sentidos, nós recebemos informação para o nosso cérebro. Quando essa informação vem para o nosso cérebro, existe um receptor. E esses neurônios, eles vão buscar conexões para registrar aquilo, certo? Se você já tem um registro daquela informação, olha, então, por exemplo, escovar os dentes. Escovar os dentes eu faço isso todos os dias, eu já tenho uma conexão forte. Eu não preciso ficar pensando, como eu vou escovar os dentes? Como eu abro uma pasta de dentes? Como eu faço o movimento? Eu não preciso pensar nisso. Por quê? Porque ele já está registrado fortemente na minha cabeça. Da mesma forma, se você vai todo dia para o mesmo lugar, para o mesmo trabalho, para a mesma academia, ou para onde você for. Espero que não seja para o mesmo boteco, mas que você vá todos os dias para o mesmo lugar. A gente fala assim, nossa, meu carro já sabe o caminho. Por quê? Você tem uma conexão tão forte na sua mente que os seus neurônios já, quando você vai fazer aquilo, já acendem, né? Aqui, ludicamente dizendo, eles já acendem e você faz aquele caminho sem gastar energia e sem pensar. Então já tem conexões fortes. Agora, todas as vezes que eu preciso aprender alguma coisa, o meu cérebro vai fazer o quê? Eu vou ter o receptor, receber a informação, ele vai buscar o neurônio para fazer uma conexão nova. E quando eu faço isso, eu gasto muita energia. E é por isso que começar uma coisa nova é tão difícil e tão cansativo. Por isso que você dirigir num lugar que você não conhece sem GPS é tão cansativo. Por que é tão cansativo? Porque eu preciso fazer conexões o tempo inteiro na minha cabeça. E isso gasta energia. Então, quando eu já tenho algo registrado e eu simplesmente vou repetindo, aquilo fica muito mais fácil para mim. Aquilo fica mais fácil para mim e eu vou fortalecendo aquilo. Isso é maravilhoso, não é? Só que isso pode ser um desastre. Porque quando os nossos hábitos são ruins e cada vez que você faz, você fortalece aquele hábito ruim, você permanece mais estagnado naquele lugar, tá certo? Pessoal, quem tá comigo aí, dá um like pra mim saber que vocês estão aí. Vocês não conversam comigo? Dá um oi, fala, tô aqui ainda, tô escutando. Quem tá me escutando aqui, tá no raciocínio comigo, coloca eu aqui pelo menos. Pra mim saber se tem alguém aqui comigo. Alguém aqui comigo. Alguém está aqui comigo. Enquanto vocês colocam eu aí, já falar pra vocês que ontem liberei a primeira aula da jornada, o primeiro passo. Ontem foi liberada a primeira aula. Já assistiram, filho de Deus? Já assistiram? Assistam. Rapidinho, é o tempo de você tomar um café. Assistam. Porque daqui um pouco, 7h30 da noite, hoje 7h29, vai ser liberada a segunda aula, vocês não podem perder, porque eu vou falar sobre estratégias de crescimento, tá bom? Aí, então, galera, já tem gente aqui comigo, já tá ótimo. Eu só preciso de gente pra me escutar, gente. Se tiver gente comigo, eu fico aqui 5 dias falando, mas nós só vamos ficar meia hora, tá? No mar, já estamos indo aqui, tá certo?
Então, quando a gente fortalece isso, nós estamos no processo de repetição. Eu falei, já assisti, amei, muito aprendizado. Obrigada, Aline, obrigada. Viviane também já, né, minha aluna. Muito obrigada, gente. Então, pessoal, todas as vezes que a gente repete algo, isso fica mais impregnado na nossa cabeça. Aí você pode pensar assim, Mariel, mas o que isso tem a ver com as minhas escolhas, com o meu poder de escolha? Porque é o seguinte, porque por mais que você pense, em algum momento vem assim na sua cabeça, deixa eu baixar esse ar, minha gente, porque eu tô suando igual tampa de chaleira aqui. Eu sou calorenta. Por mais que você pense assim, quero mudar. Quantas vezes você já pensou assim? Quero emagrecer, quero mudar. A partir de hoje serei fitness. A partir de hoje eu vou estudar todos os dias. A partir de hoje eu vou ler todos os dias. A partir de hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Não vou mais gritar com os meus filhos. A partir de hoje eu vou começar a organizar o meu negócio. A partir de hoje eu vou começar a planilhar tudo. A partir de... Quantas vezes você já fez isso e não colocou em prática? Alguém já? Porque é o tempo todo. O tempo todo, gente. O tempo todo é assim. O tempo todo é assim. E eu vou explicar isso por que isso acontece. Por quê? Porque todo novo hábito gasta energia pro seu cérebro. Pra você. Quem comanda você? Seu cérebro, sua mente. É sua mente que comanda. É sua mente que comanda. Zilhões, né? Zilhões de vezes. É seu cérebro que comanda isso. Oh, Edu, seja bem-vindo. Que prazer tê-lo aqui. Edu, personal trainer lá do Rio, se ainda estiver no Rio, né? É isso aí? Seja bem-vindo. Então, pessoal, quando a gente decide fazer o diferente, então nós já fortalecemos. Olha só, a pessoa passou a aproveitar que o Edu chegou aqui, ó. A pessoa aproveitou, ela ficou ali, ó, 30 anos da vida dela, 20 anos da vida dela, 15 anos da vida dela comendo errado. A pessoa passou 15, 20 anos da vida dela sem ir pra academia, sem fazer um exercício físico. Ela passou 15, 20 anos da vida dela, come, dorme, come, dorme, come, dorme. E aí ela resolve mudar. Ela resolve fazer diferente. E fazer diferente, o que eu vou precisar ensinar pro meu cérebro? Ensinar que tudo aquele fortalecimento que eu fiz de conexões neurais, todo aquele fortalecimento, eu me esforcei, eu repeti aquilo várias vezes, vários anos, para aquilo ficar forte. Eu quebrar aquilo e explicar pro meu cérebro que eu vou começar uma nova conexão, vai gastar muita energia. E aí o que seu cérebro vai falar para você? Para desfazer esse hábito ruim será desafiador, exatamente. O seu cérebro, a primeira coisa que ele vai falar para você é assim, quando você pensa, você decide, aí você fala assim, agora eu estou decidida, deu um ápice de animação, né? Um ápice de motivação, aí você fala assim, agora eu vou fazer diferente, vou fazer diferente agora. Agora, a partir de agora eu vou ser uma nova pessoa. Eu falo, né? A gente fala isso, principalmente no final de ano. Ano que vem eu vou começar o ano diferente. E começou o ano, continua tudo igual. Porque quando você decide fazer, você tá no ápice da emoção ali, o seu cérebro começa a falar assim, ó, sabe aquelas imagens em que tem um anjinho e o capetinha? Aí o capetinha começa a falar assim, esse capetinha que eu tô falando é as suas conexões aí, é a sua mente, tá? Sua mente que já tá formada para aquilo. Ela vai começar a falar assim, não, é difícil demais, muito difícil. Olha, você não vai conseguir, não adianta você começar, por quê? Porque daqui a um pouquinho não vai dar certo. Isso aí funciona para fulano, cicano, beltrano, João, Maria. Para você não, você tá bem aqui, para que você quer mudar? Olha só como é confortável, olha só como é gostosinho ficar de tá. Não, faz isso não, você vai ficar dolorida, você vai ficar cansada, você vai ter que parar de comer as porcarias que você tá comendo, você vai precisar parar de comer isso, de comer aquilo, o povo vai começar a te encher o saco, vão começar a falar que você virou isso, virou crossfiteira, né, porque começou do crossfit, eu escuto isso o tempo todo, virou crossfiteira, virou isso, virou aquilo. Isso, esse exemplo que eu tô te falando, é em todas as áreas da nossa vida. Quando você decide organizar o seu negócio, e você olha para o seu negócio, para sua profissão, para o seu negócio, e você vê que ele está ali estagnado, e você sabe no fundo que ele tem um potencial muito grande, aí vem o capetinho e começa a falar assim no seu ouvido, precisa não vai crescer mesmo, a sua mãe te disse que isso aí é só coisa de rico, é porque dinheiro, o povo já falou que dinheiro, quando a pessoa tem dinheiro, é porque ela fez alguma coisa errada, o povo vai começar a falar isso, porque vai dar trabalho, porque papapá, papapá, e a gente começa a escutar essas coisas.
quando eu ofereço, né, um curso, uma mentoria para alguém, e quem tem produto aqui sabe disso, quando a gente, né, oferece conhecimento para as pessoas, a pessoa começa assim, ai, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro, ah não, mas eu vou deixar mais pra frente, porque eu tô esperando o momento certo. São todos os capetinhos que falam ali no seu ouvido. Então você sempre tem mais de uma escolha. O fato é você estar decidido com um propósito muito forte, como a Edu colocou aqui, um propósito muito forte para isso. E eu já vou falar sobre essa parte do propósito aí. Então, para que a gente possa mudar uma conexão neural, mudar um hábito, o famoso hábito que tá ali, a gente começar um novo hábito, mudar, a gente precisa ser forte o suficiente. E só motivação não adianta. E a motivação, e aqui eu quero já fazer um parênteses sobre isso. Motivação é diferente de animação, tá? Animação, eu acordei animadaço hoje. Nem todo dia é assim, né? Na verdade, tem estudos que dizem que a gente acorda animado só 20% do nosso tempo, dos nossos dias. Ou seja, 20% é uma semana e o resto a gente faz o quê? Né? A gente se tranca, se afoga, não tem opção, né? Então a gente precisa viver naquele outro tempo com produtividade. E aí a gente precisa entrar com a disciplina. Mas, além da animação, nós temos a motivação, que é o motivo para a ação. E aí, eu quero também dar uma explicação científica sobre isso. Porque todas as vezes que nós temos um motivo para a ação, nosso corpo libera dopamina. Dopamina é um hormônio conhecido como hormônio do amor, né? Da felicidade. Só que, mentalmente falando, a dopamina, ela faz com que você queira fazer as coisas. Que você queira. Então eu já quero te dar um exercício prático aqui. Se você não está motivado, se você não está animado o suficiente, se você não está com vontade de fazer as coisas que você decidiu fazer, é porque a sua motivação, o motivo para a ação não está forte o suficiente. O propósito, né, que o Edu colocou aqui, o propósito não está forte o suficiente. Mas aí como que a gente pode então romper esse ciclo? A gente rompe esse ciclo falando sobre disciplina, motivação e propósito, tá certo? Naquele livro do... Ai, gente, como que é o nome do autor? Stephen Covey, acho que é o nome do... Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Se eu errei o nome do autor, é por aí. Vocês sabem qual que é o livro que eu tô falando. O segundo hábito que ele coloca é pessoas que têm um objetivo em mente. Pessoas que têm um objetivo em mente. Esse é o segundo hábito que está lá nesse livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, a pessoa ter um objetivo em mente. O que é objetivo em mente? É saber para onde ela está indo, saber o que ela quer. E já é comprovado, se você sabe exatamente para onde você está indo, o seu corpo reage a favor, a sua mente reage a favor. Nós temos um mecanismo no nosso cérebro chamado de atenção seletiva. Tá? Quase que eu esqueci aqui, porque eu não ia falar sobre isso, nem tinha pensado sobre isso. Mas um dos mecanismos do nosso cérebro é a atenção seletiva. O que é a atenção seletiva? Já viu que quando você tá grávida, de repente o planeta ficou grávido. Você resolve comprar uma caminhonete azul, de repente toda hora você começa a ver caminhonete azul. Tudo que você decide fazer, de repente todo mundo teve a mesma ideia. Alguém já sentiu assim? Você resolveu fazer uma coisa, todo mundo teve a maravilhosa ideia igual a você? O que é isso? É um mecanismo do nosso cérebro de retenção seletiva. Ele está selecionando informações sobre algo que você decidiu fazer. Se você começa a praticar o esporte, né, se apaixona aquele esporte, você começa a pensar muito, definir ações sobre aquele esporte, de repente o planeta resolveu fazer aquele esporte, né? Então, quando a gente define o que quer, define o objetivo e para onde a gente está indo, o nosso corpo libera dopamina, que vai fazer você querer fazer as coisas mais, o seu cérebro ativa o mecanismo da atenção seletiva, o seu cérebro começa a criar novas conexões e fortalecer, e quanto mais você faz, mais você fortalece. Então, quando a gente está começando um novo hábito, começando uma nova coisa, uma nova escolha, que é o nosso tema aqui, começando uma nova escolha, nós precisamos entender que nós temos que ser disciplinados para ensinar nosso cérebro. Eu preciso ter disciplina, porque eu preciso repetir, para que aquelas conexões que eu estou começando ali, elas vão se fortalecendo.
É isso que eu preciso fazer. Entender que tem uma conexão que eu repeti 20 anos e ela vai precisar ser rompida e vai gastar energia, a energia do meu cérebro. Meu cérebro vai falar pra mim toda hora, não vai, deixa pra amanhã. Quando você começa uma atividade, eu gosto de falar da atividade física porque eu acho que é o exemplo mais claro, né, que todo mundo tem. A pessoa tem empolgadaça, vou começar agora a minha atividade física, vou começar a ir pra academia agora. Ela vai no primeiro dia animada, né, quase dá a vida ali, deu a vida ali. No outro dia, minha amiga, essa pessoa não consegue sentar no vaso, essa pessoa não consegue segurar, não consegue andar, entendeu? Não consegue descer uma escada. Então, a primeira coisa que ela vai falar, esse negócio não é pra mim, não, eu não quero passar por isso, não. E aí o cérebro já começa a dizer, tá vendo? Eu te falei pra você não ir, isso não é pra você, essa dor, pra que você vai querer ficar sentindo essa dor? Pra quê? E pra quê? E a gente começa a se questionar. Aí da hora de você ir pra academia, aí sabe o que você faz? Você fala assim, eu vou hoje não, vou esperar melhorar pra mim ir de novo. E aí você não fortalece, você não consegue fortalecer esse hábito na sua vida. E o que as pessoas fazem? Desistem. E não é por acaso que hoje 92% da população brasileira não busca conhecimento. E o conhecimento que eu tô falando não é conhecimento tradicional não, viu? Tô falando de conhecimento além das paredes. Eu falei aqui essa semana, quem tá formado há mais de 3 anos e não tá buscando conhecimento, se atualizando, buscando mercado, tá desatualizado, viu, minha gente? Porque antigamente demorava décadas pro mercado mudar. Hoje não, hoje é dias. Essa foi pra mim, me dediquei. Então, quando a gente vai mudando o hábito, é difícil. É difícil. Quem falar pra vocês que uma mudança de hábito é fácil, é uma mentira. Quem falar pra vocês que uma mudança de uma escolha nova é tranquila e suave, é uma mentira. Porque cansa. O seu cérebro vai fazer de tudo pra você desistir, pra você não começar, pra você deixar pra amanhã, pra você empurrar com a barriga, bonitamente dito como procrastinar, que nada mais é do que você empurrar com a barriga mesmo. Então toda vez que seu cérebro começa a dizer assim, depois você faz, deixa pro próximo, amanhã, semana que vem, mês que vem, deixa pra dieta começar segunda, eu vou terminar isso aqui primeiro, e eu começo a arrumar justificativas, meu cérebro está me dando razões lógicas para eu não começar aquilo. Então eu sempre tenho mais de uma escolha, muito mais, ouso dizer que pelo menos 20, em alguns casos mais de 100 escolhas possíveis, como o exemplo da garrafa. A garrafa é a mesma. O que eu faço com a garrafa depende de cada um, do que elas querem, do objetivo delas, da visão delas de vida. Então quando a gente pensa assim, verdade, já comecei muitas e alguns objetivos e desisti. É, exatamente, a gente desiste porque não está forte o suficiente. Então pra gente ir caminhando aqui pro fim do nosso raciocínio, a gente precisa entender que todas as vezes que eu faço uma escolha nova, que eu entro nessa escolha nova, eu tenho uma escolha nova, essa escolha nova, eu tenho uma recompensa no futuro. Uma escolha nova me traz recompensas no futuro. Por quê? Porque eu tenho um processo de amadurecimento, um processo de aprendizado, e eu tenho uma recompensa no futuro. Na maioria das coisas da nossa vida, eu não vou falar todas, porque pode ser que tenha uma ou outra que não. Mas assim, de tudo que eu consigo pensar e já vivenciei até hoje, de todas as coisas que eu já vivenciei e já vi, todas as coisas que vão fazer você crescer, não te dão recompensas instantâneas, te dão recompensas de futuro. Você precisa dar um esforço imediato para uma recompensa no futuro. Eu não tô conseguindo pensar em nada que não seja assim. Se você pensou em alguma coisa que não seja assim, me fala, porque minha cabeça não está. Então, pelo menos a grande maioria de coisas que vão fazer você crescer no seu negócio, crescer você como profissional, crescer você como ser humano, crescer você como família. E eu falo de todos esses itens porque pra mim não existe distinção, tá? Não existe. Pra mim não existe aquela pessoa que fala assim, eu sou fiel aqui, mas eu sou infiel aqui. Eu sou bom aqui, mas aqui eu não sou. Eu sou organizado no meu trabalho, mas na minha casa eu sou uma bagunça. Pra mim não existe, porque eu acho que só tem um ser humano que habita dentro de nós. A gente pode ter comportamentos diferentes, condutas diferentes, dependendo do lugar que nós estamos. Então, tem um lugar que eu posso, às vezes, né, eu tá mais
tranquilo, eu posso andar descalço, eu posso falar um palavrão, né? E tem lugar que eu não posso, tem lugar que eu tenho que estar mais alinhada, né? Que eu não posso, tem que ter uma fala um pouco mais rebuscada. Então, saber permear isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que sou pessoas diferentes dependendo do ambiente. Então, como eu acredito que não é, e o meu método da virada financeira, que é o meu curso, ele é todo embasado nisso, por quê? Porque ele começa com o fortalecimento do empreendedor, das ferramentas, da matriz do empreendedor, para depois nós chegar lá nos números, nas planilhas, nos cenários, nas modulações de cenários, nas projeções de crescimento. E aí a gente vai falar de indicadores, de ROI, de TIR, de playback, de tudo isso. Mas antes disso, eu preciso fortalecer o empreendedor como ser humano. Por quê? Porque conhecimento, eu falei para vocês, tá um braço aí, ó, tá no celular. Você pegar o celular, você vai achar planilha, sistema, software, não sei o que, milhares de informação. Agora, quem vai manipular isso se não tiver com um objetivo claro e um propósito muito claro e com ferramentas de disciplina, de motivação, de ações fortalecidas, não vai fazer diferença. Então a diferença não é o conhecimento, a diferença é o que você faz com o seu conhecimento. Então todas as vezes que nós tentamos fazer algo de crescimento para você, eu quero ser uma pessoa melhor a partir de hoje. Eu conversei com uma amiga minha, nem sei se ela tá aqui. Ontem eu falei sobre isso, falei, olha, eu tenho me esforçado para ser uma pessoa melhor, porque eu conheço algumas das minhas fraquezas, não todas, né? Porque às vezes a gente não enxerga. E eu conheço algumas das minhas dificuldades. E eu tenho tentado, me esforçado para melhorar. Tem coisa que é mais fácil, tem coisa que é um pouco menos fácil pra gente. Mas quando a gente começa a identificar, a gente precisa ter esse discernimento de fazer. E todas as coisas que nos levam para o crescimento, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um funcionário melhor, eu quero ser um empreendedor, uma dona, um chefe, um líder melhor, a palavra que você quiser usar, que eu não quero nem definir essas palavras agora, um líder melhor, eu quero ser um amigo melhor, uma amiga melhor, eu quero ser uma mãe melhor, um filho melhor. Tudo que você decida ser melhor na sua vida, você não tem recompensa momentânea, você precisa de um esforço momentâneo e uma recompensa a longo prazo. E é por isso que não é fácil. E é por isso que se você não tiver claro o seu propósito, claro o seu objetivo, você vai desistir. Você vai desistir. Porque quando, eu vou pegar o exemplo novamente do exercício físico, né, de uma dieta, de uma academia. Você começa a fazer, aí você fala assim, vou perder 10 quilos agora eu entrei na academia, agora vai ser maravilhoso. Só que eu passei 20 anos sem fazer nada. Aí eu quero entrar e ter resultado amanhã, e não é assim. Aí eu começo. E aí é dor, aí é cansaço, aí é mal-estar, e aí é difícil demais. E aí eu peso e continuo igual, e passa uma semana, e vai de novo, e nada, e não tem resultado, e os 10 quilos não chegam nunca, Passa um mês, o que eu vou falar? Esse negócio não funciona pra mim. Esse negócio funciona pros outros, pra mim não funciona. E aí tem uma pior que é assim, eu que não vou ficar me matando pra isso. Tem essa fala também que é um pouco pior, né? E eu tô dando exemplo da academia, mas isso serve para todas as coisas. Eu começo um negócio e aí a pessoa começa um negócio querendo ter qualidade de vida. Pelo menos foi por isso que eu comecei minhas empresas, meus negócios. Tudo que eu sempre fiz foi pensando em quê? Ter liberdade financeira. Foi isso que eu sempre quis na minha vida. Ter liberdade financeira, liberdade geográfica, poder viajar, fazer as coisas, trabalhar. Amo trabalhar. E quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto mais de trabalhar do que assistir TV, pra vocês terem ideia, viu? Gosto mesmo. Mas eu gosto em função do meu propósito. Eu gosto em função do que ele pode me dar. Ele pode me dar qualidade de vida. Hoje, né, tenho qualidade de vida graças ao meu propósito. Então, se eu acredito que todo empreendedor começa um negócio porque ele quer qualidade de vida, ele quer liberdade financeira, ele quer poder ter mais tempo com a família, quer poder ter tempo para viajar, quer poder conhecer outros lugares, quer não precisar ficar contando moeda todo mês para quitar os boletos, sem saber o que vai acontecer. Quantos e quantos empreendedores que eu conheço que não tem nem coragem de fazer o controle financeiro pessoal dele, porque com medo dele enxergar que ele não tá dando conta de pagar as coisas e vai virando uma bola de neve. Então, quando o empreendedor começa, eu tenho certeza que é pensando nessas coisas. Ninguém começa um negócio pensando assim, ou faz uma faculdade, né? Quem é autônomo, enfim.
faz algo pensando assim, eu vou passar 5 anos na faculdade me dedicando, porque depois que eu sair da faculdade, eu quero falir. Eu quero começar, eu vou ser um péssimo profissional. Eu vou fazer 5 anos de faculdade e eu vou ser mal remunerado. Ninguém faz isso, gente. A não ser que tenha alguém fora da curva aqui. Porque dentro da lógica, a gente quer ser o melhor, a gente quer crescer, quer melhorar. Só que nós não temos resultados imediatos. Resultado é a longo prazo. Nós precisamos plantar. Olha só, como todo negócio leva tempo, a longo prazo. 5 anos no mínimo para começar a dar resultado, exatamente. E aí, dentro do meu método, eu trabalho com 5 anos justamente por isso. Porque 10 anos é longo demais, às vezes a gente se cansa no meio do caminho. Menos de 5 é um tempo muito pequeno para que você consiga ter mudanças estruturais. A gente tem mudança estrutural. O que é mudança estrutural? Às vezes eu preciso ter um novo conhecimento, às vezes eu preciso fazer uma especialização, às vezes eu preciso fazer um curso, às vezes eu preciso afiar o machado ali melhor, às vezes eu preciso fazer uma mudança estrutural na minha empresa, eu preciso trocar funcionário. Imediato só coisas ilícitas, é isso, né? Eu me recordo que o Rancho MWC, não sei se é o Marcos que tá aqui, mas o Marcos é meu sócio em uma das minhas empresas. E a gente já é sócio há 17 anos, 16 anos. E eu me recordo, eu nem sei se ele se lembra disso, mas há uns 10 anos atrás, mais ou menos, 12 anos, nem sei quanto tempo, eu falei, um dia conversando, filosofando, né? Eu falei, a gente precisa achar uma coisa que dê dinheiro e não dê trabalho. Que a gente não precisa trabalhar, alguma coisa que dê dinheiro e não precisa trabalhar. E aí a gente pensou e falou assim, para roubar, prostituir e traficar, até isso dá trabalho. Então, se para fazer coisa ilícita dá trabalho, imagina as lícitas, não é mesmo, minha gente? Então é isso mesmo, é difícil mesmo, mas é só para quem tem coragem, é só para quem tá decidido a ter uma vida melhor. Às vezes você olha e fala assim, nossa, mas vai ser difícil, mas é difícil num tempo só. É só num período, num curto período de tempo. Depois você começa a colher isso, você começa a vivenciar isso. E aí fica mais fácil, mais tranquilo. Agora, é diferente de você olhar para sua vida. Exercício para nós finalizar aqui. Exercício prático para hoje. Olha para o seu estado atual, por melhor que seja, porque eu tenho um estado hoje que talvez está longe dos sonhos que eu tive alguns anos atrás, está muito além disso, né? Talvez quando eu passei lá na minha época de faculdade que eu tinha que ir de carona porque senão eu não tinha o que comer, eu nunca imaginei ter o que eu tenho hoje, viver a vida que eu vivo hoje, estar aqui hoje. Mas hoje eu olho para minha vida, não é só isso que eu quero. Eu quero muito além, e não é ser ingrata, não. Eu sou grata a Deus todos os dias, porque eu sei que eu tenho mais e sou mais do que eu mereço. Muito mais aos olhos de Deus. Mas eu quero mais, porque eu sei que através do meu conhecimento eu posso transformar a vida de pessoas, porque eu sei que através do meu crescimento financeiro eu posso colaborar com a vida financeira de outras pessoas, eu posso ajudar mais pessoas, eu posso ajudar pessoas da minha família, eu posso ajudar os meus amigos muito mais próximos, eu posso colaborar com eles, talvez não em dinheiro, mas em conhecimento, eu posso liberar meu tempo para outras pessoas. Então eu sei que quando a gente evolui um ecossistema, a gente evolui todo o ecossistema perto da gente também. Então olhe para sua vida hoje, e responda se está bom do jeito que tá ou se você gostaria de ir além. Essa é a pergunta. Seja sincero com você, tá? E aí pode ser que seu cérebro fale assim pra você agora. Ai, não pensa de ir além não, porque você vai ser ingrato. Tá bom, não vamos mexer no time que tá ganhando. Tem essas coisas, né? Olhe pra você com sinceridade. Fala pra você. E sem medo de eu vou dar conta ou não vou dar conta. Porque tem gente que não coloca meta porque fala assim, vai que eu não dou conta, nem vou colocar meta, vai que eu não dou conta. Gente, mas meta é pra isso, meta é pra você ir, pra você tentar, e meta tem que ser desafiadora. Meta que você tá ali, na zona de conforto, isso não é meta, gente, isso não é meta, isso aí eu tô vivendo a vida, deixa a vida me levar. Meta é assim, você olha pra ela e fala assim, é alcançável? É. Eu tenho capacidade pra isso? Tenho. Vai me tirar o suor, eu vou ter que suar a camisa? Vou. Essa é uma meta legal, essa é uma meta boa. Eu estou vivenciando essa meta aqui, viu? Que tá me tirando suor de sangue às vezes. Mas eu tô na meta. Então olhe pra sua vida, responda. Ele me colocou aqui, está péssimo. Olha pra isso, responda. Do jeito que está bom
e esse está bom, eu posso viver o resto da vida dessa forma, ou não, está bom, mas eu acho que eu posso ir além. E se você respondeu que pode ir além, eu vou te falar, tem 2 caminhos. Primeiro, conhecimento, e o segundo, o que você faz com esse conhecimento. Aí que tá a chave, aí que tá a virada de chave, que pode ser da sua vida, do seu negócio, de tudo que você tá fazendo. Tá certo, gente? Pessoal, convidar vocês, quem não assistiu a primeira aula, tá lá disponível aqui na minha bio, a primeira aula da jornada do primeiro passo. Hoje às 7h30 será liberada a segunda aula, então não perca, vem segunda-feira inscrições pro método da virada financeira. Pessoal, deixe seu comentário aí, quero desafiar vocês, para vocês tirarem um print aqui da nossa live, postar, me marcar, que eu vou ficar felizona, felizona com isso, de nós podermos contribuir aí com o crescimento de outras pessoas também, mostrar para as pessoas que elas também podem, e é só assim que a gente vai levantando a régua da sociedade, né? A gente tem uma galera querendo baixar a régua, uma galera querendo falar, fica assim mesmo, deixa pra lá, vamos viver o hoje, amanhã nem sei se eu vou estar vivo, e o fato é que estatisticamente nós estaremos vivos, graças a Deus, passando por essa pandemia, e nós precisamos ser melhores. Eu quero ser referência aonde eu estiver. Eu quero que as pessoas olhem pra mim. Essa é minha meta, viu, gente? É uma das minhas metas aqui, uma meta de vida. Eu quero que onde eu passe as pessoas falem assim, essa mulher é massa. Essa mulher é massa, sabe? Porque ela quer levantar a régua de todo mundo. É isso que eu quero. E eu quero que vocês sejam assim também. Obrigada, minha linda, por tantos conhecimentos. Sucesso, live maravilhosa, pra variar. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada. E amanhã, 8h30 da manhã, estaremos aqui novamente. Então, excelente dia pra vocês. Faça desse dia o melhor da sua vida. Beijo, gente.